Oi, gente, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de gramática. Hoje a gente vai ver concordância. O que é concordância? A gente tem dois tipos de concordância, a verbal e a nominal. E nada mais é do que o mecanismo por meio do qual as palavras alteram suas terminações para se adequarem harmonicamente umas às outras nas frases. E o que isso significa? Nada mais é do que a gente, por exemplo, vamos começar com concordância verbal então. A gente tem que concordar sempre o verbo com o sujeito. Então, se eu falo cheguei, a única pessoa que pode conjugar esse verbo é o eu. Então, toda vez que eu escrever, por exemplo, o sujeito eu preciso completar com um verbo conjugado na primeira pessoa do singular, ou seja, eu cheguei. O tu só pode conjugar chegaste e o aluno só pode conjugar chegou, os alunos só podem conjugar chegaram. Eu não posso, por exemplo, colocar os alunos chegou. Isso que é a concordância verbal. Pro, é só isso? Muito fácil, já sei fazer isso. Mas calma, porque a gente tem as regras, né, da língua portuguesa. E aí a gente tem algumas exceções. Mas antes da gente chegar nas regras, eu quero enfatizar uma coisa. Normalmente a gente sabe disso, que quando o sujeito está no plural, a gente tem que colocar o verbo, os complementos no plural também. E quando está no singular, a gente tem que colocar no singular. Mas prestem muita atenção, porque é muito comum da gente errar isso em redações. Então, por exemplo, falta investimento. Ok, falta singular, investimento singular. Faltam investimentos. Então, eu tenho que colocar o verbo no plural também, né? Faltam investimentos. Se eu tenho investimentos que está no plural, eu tenho que colocar o faltam no plural também. Isso é muito comum da gente errar quando a gente inverte a ordem direta da frase. Lembram da aula de vírgula? Que a gente tem a ordem direta e a ordem quando a frase não está na ordem direta? Então, quando a gente coloca investimento falta, a gente é mais fácil raciocinar assim, né, na ordem direta. Investimentos faltam, né? Agora, falta investimentos ou faltam investimentos? Faltam investimentos, porque investimento está no plural. É isso que eu quero que vocês percebam. Aqui, por exemplo, a nenhum de nós cabe ou cabem essas tarefas? O que vocês acham? Cabe ou cabem? Cabem, né? Porque essas tarefas cabem a nenhum de nós. Então, o cabem está concordando com essas tarefas. Só que como o verbo está vindo antes, a gente costuma se atrapalhar um pouquinho. Mas, se vocês tiverem dúvida, tentem colocar na ordem direta. Agora sim, vamos aos casos particulares. Então, a gente tem, por exemplo, um sujeito coletivo. O que é isso? Vocês lembram que na escola a gente estudava substantivo coletivo, que era um nome dado a um conjunto de coisas. Então, por exemplo, eu tenho manada, que é o coletivo de elefante, certo? Então, são palavras que mostram isso, né? Por exemplo, a multidão ultrapassou o limite. A multidão é um nome que está no singular, mas eu sei que representa várias pessoas, né? Mas apesar de representar várias pessoas, o meu verbo vai ficar no singular, porque o nome multidão é singular. Então, eu vou concordar que ultrapassou com a multidão, que é singular. Então, singular, verbo no singular. Agora, se eu tivesse especificado que multidão que é essa? A multidão de fãs ultrapassou o limite ou a multidão de fãs ultrapassaram o limite? O que vocês acham? O que vocês colocariam na redação? A multidão de fãs ultrapassou ou ultrapassaram? Lembra que aqui a gente colocou no singular porque multidão estava no singular. E agora que a gente tem fãs que está no plural?
Aqui os dois casos estão corretos, porque eu posso tanto concordar com multidão, então quem que ultrapassou? A multidão. Como eu posso concordar com fãs? Então quem ultrapassaram? Os fãs. Então quando eu tenho um sujeito coletivo, só o sujeito coletivo, eu vou concordar com o sujeito coletivo, que está no singular. Agora, se eu tiver especificado, eu posso tanto concordar com o coletivo, quanto com a especificação, né? Então, de fãs. Os dois estão corretos, então, tanto faz usar singular ou plural. Agora, aqui, quando a gente tem expressões partitivas, o que é isso? Quando a gente tem a maioria, grande parte, grande número de, parte de. Então, quando a gente tem essas expressões partitivas, é a mesma coisa. Eu posso concordar com a expressão, né? Então, grande número dos presentes se retirou. Então, o verbo retirou concorda com a expressão partitiva. Como eu posso concordar também com grande número dos presentes. Então, eu posso concordar com dos presentes, que está no plural, e aí o verbo também vai ficar no plural, então se retiraram. E quando a gente tem expressões mais de, menos de, cerca de, por exemplo, mais de um aluno faltou ou mais de um aluno faltaram, o que vocês colocariam? Gente, muito simples. Quando a gente tiver um número, a gente vai sempre concordar com o número. Por mais que seja mais de um aluno, o meu número aqui é o 1. Então, o meu verbo vai ficar no singular. Se eu tivesse mais de 2 alunos, aí eu ia concordar com o número 2, que é plural. Então, mais de 2 alunos faltaram. E aí, quando a gente tem algo que indica reciprocidade, então duas pessoas fazendo a mesma ação, aí o meu verbo vai ficar no plural. Por exemplo, mais de uma professora se abraçaram, porque são duas pessoas que estão fazendo esse ato de se abraçar. Então, abraçaram fica no plural. Quando a gente tem nomes que sempre estarão no plural, como assim, Pro? Por exemplo, Estados Unidos é um nome que está sempre no plural. Minas Gerais, vassouras. Então, quando a gente tem esses nomes que estão sempre no plural, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar o verbo no singular quando não tiver um artigo definindo esse lugar. Então, Estados Unidos influencia muitos países no singular. Agora, se eu tenho um artigo antes, eu preciso concordar com o artigo. Então, os Estados Unidos influenciam muitos países. E nesse caso, como que vocês costumam dizer? Fui eu que paguei ou foi eu que paguei? Nesse caso, lembra, é só a gente colocar na ordem direta para ter certeza. Quem paguei? Eu. Quem foi? Eu. Eu falo eu foi? Não, eu falo eu fui. A conjugação do verbo ir, né, com o eu fica fui. Então, fui eu que paguei. Se fosse ele, foi ele que pagou, porque ele foi. Percebem? É só a gente inverter a frase que fica mais simples. Quando a gente tem o pronome relativo quem, então, a mesma coisa, a gente pode tanto concordar com um como com o outro. Então, desta vez, sou eu quem paga a conta. O paga concorda com quem. Desta vez, sou eu quem pago a conta, porque o pago concorda com o eu. Fomos nós quem apresentou a melhor proposta. O apresentou concorda com quem? Fomos nós quem apresentamos a melhor proposta. Então, apresentamos concorda com nós. Isso a gente só pode fazer quando a gente tiver o pronome relativo quem. Quando a gente tiver o pronome relativo que,
vai sempre concordar com o sujeito, tá bom? Aqui, quando a gente tem um sujeito composto, então lembra de sujeito composto? O sujeito simples eu só tenho uma pessoa fazendo um núcleo, né? Fazendo esse papel de sujeito. Por exemplo, a mãe saiu. Agora, quando eu tenho um sujeito composto, eu tenho várias pessoas na mesma frase. Então, a mãe, o pai, os irmãos saíram. Então, o sujeito composto é isso. Aqui, por exemplo, a mãe, os seus filhos e os amigos de seus filhos dividiram a comida. Então, percebam, a gente tem a ordem direta aqui e o dividiram, que é o verbo, tá concordando com toda essa galera. Então, eles dividiram a comida. Mas, se a gente inverter, colocar primeiro o verbo, dividiram a comida a mãe, os seus filhos e os amigos de seus filhos, tá certo? Mas eu também posso concordar só com o sujeito que está mais próximo. Então, dividiu a comida a mãe, os seus filhos e os amigos de seus filhos. Todas essas formas estão corretas. Sujeitos ligados por não só, mas também, tanto quanto, não só, como. E aí, quando a gente tiver essas ligações, a gente vai concordar, né, com todo o sujeito. Então, tanto Rafael como Marina participaram da proposta. Eles participaram. Mas também posso concordar com o que estiver mais próximo do verbo. Então, tanto Rafael como Marina participou da mostra. Eu falei mostra aqui de cima, acho que eu falei proposta, né? Mas enfim, mostra. Participou aqui, está concordando com Marina. E participaram aqui, está concordando com Rafael e Marina. Então, as duas formas estão corretas também. Sujeitos ligados por como, assim como e bem como. O trabalho, assim como a confiança, fizeram dela uma mulher forte. E quando a gente tem um sujeito composto resumido por pronome indefinido, então, alunos, mestres, diretores, ninguém faltou. O faltou aqui está concordando com ninguém. Quem faltou? Ninguém. Perceberam? Então, quando eu tiver um pronome indefinido, eu vou concordar com ele. Então, ninguém faltou. Partícula C. Aqui é importante que vocês prestem atenção, que é muito fácil de confundir. A gente tem o C, ele tem diversas funções, mas a gente vai ver aqui duas. Ele pode ser partícula apassivadora e ele pode ser índice de indeterminação do sujeito. E desses dois casos, eles vão ser diferentes. Então, vamos lá. Ele pode ser, quando ele for índice de indeterminação do sujeito, ele deve ser conjugado na terceira pessoa do singular. O que é índice de indeterminação do sujeito? É quando a gente indetermina ele, é basicamente isso, tá? Confia-se em todos. Quem confia? Não sei. Porque eu tenho a partícula C aqui que está indeterminando o meu sujeito. Eu não sei quem confia em todos. Por isso que ele é chamado de índice de indeterminação do sujeito. Agora, precisa-se de funcionários. Quem precisa de funcionários? Não sei. E aí, quando a gente tiver, então, o C junto do verbo, e esse verbo estiver indeterminando, eu não souber quem é o sujeito, ele vai ser índice de indeterminação do sujeito. Quando ele for índice de indeterminação do sujeito, o verbo sempre vai ficar no singular. Então, eu não posso falar confiam-se em todos. Eu vou falar confia-se em todos. Certo? Agora, quando ele for partícula apassivadora, o que vai acontecer? Ele vai concordar com o que tiver depois. Então, por exemplo, construiu-se uma igreja. Eu consigo colocar na ordem direta, vamos dizer assim, uma igreja foi construída. Consigo? Então, ele é uma partícula apassivadora. Agora, construíram-se novas igrejas. Novas igrejas foram construídas. Partícula passivadora, então. Percebem? Eu não estou indeterminando o sujeito. Eu só inverti para a ordem direta e aí sim eu tenho
minha partícula apassivadora, que é a função do C, né? O C aqui está como partícula passivadora. E aí, quando isso acontecer, quando o C estiver fazendo essa função de partícula apassivadora, ele vai concordar com o que tiver depois. Então, aqui, ó, singular, construiu, ficou no singular. Igrejas, plural, construíram, ficou no plural, certo? E aí a gente tem também os verbos impessoais. O que é isso? Quando a gente não tem ninguém fazendo a ação, a gente fala que ele é impessoal. São poucos, tá? Os que podem ser impessoais, então muita calma. Ó, a gente pode ter o verbo haver no sentido de existir e no sentido de tempo decorrido. Quando a gente tiver o verbo haver no sentido de existir, ele vai ficar no singular, sempre. Então, por exemplo, se houvesse soluções para o caso, eu saberia. Esse houvesse aqui, ele tem o mesmo sentido de existir? Se existissem soluções para o caso, eu saberia. Tem o mesmo sentido? Então, se tem o mesmo sentido, vai ficar no singular. Eu não posso colocar, por exemplo, se houvessem soluções. Estaria errado. Porque quando tem o verbo haver no sentido de existir, ele fica no singular. Agora, quando eu tenho o verbo haver, ainda aqui, né? Ainda no sentido de existir. Calma aí, tô adiantada. Então, havia problemas estruturais no setor. Esse havia, ele tem o mesmo sentido de existir? Então, existiam problemas estruturais no setor. Tem. Então, ele tem que ficar no singular. Não posso colocar, por exemplo, haviam problemas. Agora sim, quando a gente tiver o haver no sentido de tempo decorrido, ele também vai ficar no singular. Por exemplo, havia semanas que não se falavam. Não o vejo há um ano. Aqui tem um erro de digitação. Antes de liberar o slide, eu vou arrumar para vocês, tá bom? Então, não o vejo há um ano. Esse a é do verbo haver e tem sentido de tempo decorrido, então ele está no singular. Perceberam? Agora, o verbo fazer, quando ele tiver no sentido de tempo decorrido, ele também ficará no singular. Então, por exemplo, fez 1 ano que visitei a Inglaterra. Fez 5 anos que visitei a Inglaterra. Eu não poderia, por exemplo, colocar fizeram 5 anos ou fazem 5 anos. Não posso. Então, tem que ficar no singular. Já faz 1 ano que ele esteve aqui. Já faz 5 anos que ele esteve aqui. E verbos, fenômenos da natureza, que eu coloquei até uns exemplos aqui. Chover, nevar, ventar, anoitecer, amanhecer, escurecer, trovejar, chuviscar e relampejar. Claro que tem vários, tem outros aí, mas eu coloquei esse só pra gente lembrar o que é um verbo fenômeno da natureza. E quando a gente tiver um verbo que é um fenômeno da natureza, também ficará no singular. Então, amanheceu, anoitece cedo aqui, todos os dias chove no fim da tarde, então sempre no singular. E aí, outra coisa, quando a gente tiver um verbo junto desses verbos impessoais, ou seja, junto do verbo haver, junto do verbo fazer, com o sentido de ser um auxiliar, por exemplo, deve haver, esse verbo, o deve, também ficará no singular. Então, por exemplo, deve haver outras opções para o rapaz. Eu não poderia, por exemplo, colocar devem haver, porque o verbo haver aqui, ele está no sentido de existir, né? E quando a gente tem o verbo haver no sentido de existir, ele vai ficar sempre no singular. Então, como esse verbo deve, ele está servindo como auxiliar do verbo haver, ele vai ficar também no singular. Vai fazer 10 anos que nos conhecemos. A mesma coisa aqui. O vai está servindo de verbo auxiliar. Então, ele vai ficar no singular também. E aí a gente tem os verbos dar, soar e bater. E também quando a gente tem horas, né? Então, todas as vezes que a gente tiver esses verbos, dar, soar e bater, eles vão concordar com as horas.
Então, por exemplo, são 2 horas. Se fosse 1 hora, eu falaria é 1 hora. É 12:30. Ou soarão 3 horas. Então, por exemplo, é uma dúvida muito grande que a gente tem quando a gente vai falar 1 hora da tarde e a gente vai falar, por exemplo, já é 1 hora ou já são 13 horas. Enfim, se for 13, vai ser são. E se for 1 hora, você vai usar o porque vai sempre concordar com o número. E quando for dia, também a mesma coisa, ele vai concordar com o dia. Então, hoje são 15 de maio. Mas se a gente tiver a palavra dia antes, ele vai concordar com o dia, né? Então, hoje é dia 15 de maio. Aqui eu coloquei uns exercícios também para a gente praticar, como sempre. Então, assinale a concordância verbal errada. Já é 1 hora da tarde, ele ainda não chegou. Fazia 3 anos que ele viajara para Belém. Na reunião, só havia 5 representantes do sindicato. Deve existir pelo menos mais de 3 documentos guardados. Qual dos 3 cientistas ganhará o prêmio este ano? Gente, vamos lá. O que vocês acham que é? A alternativa correta é a alternativa D. Por quê? O verbo existir, ele não é impessoal. Lembram? O verbo impessoal é o haver, o fazer. E os fenômenos da natureza. O verbo existir, a gente vai conjugar ele. Então, aqui, o verbo auxiliar, que é o deve, ele vai concordar com documentos, né? Então, devem existir pelo menos mais de 3 documentos. Perceberam? Próxima. Já faz ou fazem anos. Havia ou haviam neste local árvores e flores. Hoje só existe ou existem ervas daninhas. O que vocês colocariam? A resposta é a D. Por quê? Já faz anos, né? Então, quando for sentido de tempo decorrido, o verbo fazer fica no singular. Havia neste local. Quando a gente tem o verbo haver no sentido de existir, ele fica no singular. Então, eu não posso colocar haviam, porque tem um sentido de existir, né? Existiam neste local árvores e flores. Então, havia no singular, neste local, árvores e flores. Hoje só existem ervas daninhas, porque o verbo existir não é impessoal. Então, a gente vai conjugar ele. Existem ervas daninhas. Agora sim, a gente vai entrar em concordância nominal. Então, aqui, qual que é a regra da concordância nominal? Acontece quando o adjetivo, o pronome, o numeral e o artigo alteram suas desinências para se ajustarem ao substantivo a que se referem. Então, peraí, vamos lá. Concordância verbal, a gente vai concordar sempre o sujeito com o verbo. A concordância nominal, a gente vai concordar tudo isso aqui com o nome que ele se refere. Então, por exemplo, nessa frase, as suas 2 blusas novas foram lavadas. Até grifei aqui. O que foram lavadas? As suas 2 blusas novas, né? Então, isso aqui, tudo aqui é o meu sujeito. Qual que é o núcleo do meu sujeito? Qual que é a parte mais importante dele? É o blusas. Então, tudo que se refere a blusas, a gente vai chamar de determinante, porque eles vão determinar. É qualquer blusa que foi lavada? Não. São as suas 2 blusas novas. Então, percebem que tudo isso, as suas 2 e novas, determina a blusa. A concordância nominal é isso. Então, eu não posso colocar, por exemplo, as suas 2 blusas nova. Se eu tenho blusas no plural, nova também tem que ficar no plural. Então, por isso, novas. Se eu tenho blusas no plural, o as também tem que ficar no plural. Então, isso que é a concordância nominal. A gente vai concordar
o nome com os seus determinantes. Aí, por aqui tudo certo, né? Isso a gente sabe fazer. Agora, então, a gente tem as regras da língua portuguesa. Quais são elas? Primeiro, então, um adjetivo e mais de um substantivo. O adjetivo vai para o plural. Então, por exemplo, tenho uma irmã e uma prima vaidosas. Porque eu tenho 2 núcleos, né? E o vaidosas, então, vai concordar com os dois. Ou então, ele vai concordar com o mais próximo. Por exemplo, tenho uma prima e uma irmã vaidosa. Concordando com irmã, certo? Então, primeiro, a gente tem que concordar em gênero, ou seja, se a palavra é feminino ou masculino. No caso de prima e irmã, as duas palavras são femininas e as duas palavras estão no singular, né? Então, vaidosas vai concordar com os dois, vai continuar no feminino e vai para o plural, que eu estou me referindo às duas. Agora, ou eu posso concordar com o mais próximo, irmã vaidosa, que está no feminino, então vaidosa também vai ficar no feminino. Agora, e se a gente tiver aqui o mesmo exemplo, na verdade, Gabriel comprou um cinto e colar antigos. Antigos vai concordar com cinto e colar. Gabriel comprou um cinto e colar antigo. Antigo concorda com colar. As duas formas estão corretas, aí vocês decidam qual que é a melhor forma de colocar na redação. E quando o adjetivo vier posposto a substantivos de gêneros diferentes. Então, aqui, ó, até agora a gente viu, cinto e colar são nomes masculinos, né? E irmã e prima, nomes femininos. E quando a gente tiver um de cada, a gente vai fazer a mesma coisa. Só que aí, por exemplo, tem um primo e uma irmã vaidosa. Vaidosa vai concordar com o núcleo mais próximo, né? Irmã. Tem um primo e uma irmã vaidosos, porque eu tenho um feminino e um masculino. Aí eu coloco o meu adjetivo no masculino, certo? Ana recebeu uma pasta e um batom importado. O importado se refere a batom, então concordo com batom. Ana recebeu uma pasta e um batom importados, que eu estou concordando com a pasta e com o batom. Quando o adjetivo vem acompanhado de substantivos sinônimos, ele fica no singular. Por exemplo, era um marido e companheiro exemplar. Exemplar fica no singular porque marido e companheiro são sinônimos. Então, quando eu tenho palavras sinônimos, o meu substantivo aqui, ou o meu adjetivo, na verdade, ele vai ficar no singular. E quando a gente tiver substantivo determinado por mais de um adjetivo, então, estudava os idiomas francês, inglês e italiano. Aqui eu coloco os, né? Eu coloco no plural os idiomas e coloco aqui as línguas, né? Francês, inglês e italiano. Mas, se eu colocar o idioma no singular, aí eu vou ter que colocar o artigo em todos os idiomas, né? Então, o idioma francês, o inglês e o italiano. As expressões é bom, é necessário e é proibido. Elas só variam se a gente tiver um artigo. Isso é muito comum da gente ver em placas. Agora ainda mais, né? É proibido a entrada sem máscara. Ou então, é proibido a venda de bebidas alcoólicas. Então, quando vocês forem em um estabelecimento, em um mercado, percebam essas placas, porque geralmente elas estão erradas. O que acontece? É proibido entrada de estranhos. Aqui não varia, proibido fica no masculino. Mas, se eu colocar o artigo a antes de entrada, ele vai concordar com o artigo. Então, o correto seria, é proibida a entrada de estranhos. É proibida a venda. Se eu quiser usar proibido no masculino, eu não posso colocar o artigo. Então, é proibido venda de bebidas alcoólicas. É proibido entrada sem máscara.
A mesma coisa com é necessário, é bom. Então, é necessário chegar cedo. É necessária sua chegada. Então, quando eu tenho um determinante ou um artigo, eu vou concordar com esse determinante, com esse artigo. Agora, se eu não tiver nada, ele não vai variar, vai ficar no masculino. Anexo, incluso, obrigado, mesmo, próprio, devem concordar com o substantivo. Por exemplo, a fotografia vai anexa. Anexa concorda com fotografia. Os documentos irão anexos. Anexos concorda com documentos, percebam? É masculino plural, documentos masculino plural. Segue anexo o livro. O livro está no singular masculino e anexo também. Aqui outros exemplos ainda. Eu mesmo conto tudo. Se for uma pessoa, né, masculina. Eu mesma conto tudo. Ou então, ele próprio disse agradecido. Elas próprias disseram agradecidas. Ajudei o menino e ele me disse obrigado. Ajudei a menina e ela me disse obrigada. E menos não varia. Isso também é muito comum da gente ver, né, as pessoas usando menos. Menos não existe, tá, gente? Então, independente se for aqui masculino ou feminino, menos continua no masculino. Bastante ou bastantes. Isso pouca gente sabe, que também é muito interessante. Bastantes existe, mas a gente não usa tanto. Mas deveríamos, porque está correto, tá bom? Como que eu vou saber quando que eu uso bastante e quando que eu uso bastantes? É só você fazer, inverter, né? Inverter não, é fazer a substituição por muito. Então, por exemplo, elas são bastante simpáticas. Aqui fica no singular, porque eu consigo substituir por muito. Elas são muito simpáticas. Agora na de baixo, eu tenho bastantes camisetas. E se eu substituir por muito? Eu tenho muitas camisetas. Então, se o muito sair do singular for pro plural, bastante também vai fazer a mesma coisa. Certo? Então, é só vocês fazerem a substituição. Se muito ficar no singular, bastante vai ficar no singular. Se muito ficar no plural, bastante vai ficar no plural. E aí, particípios também fazem a concordância. O que são particípios? São os verbos, né, terminados em DO, DA. Então, por exemplo, iniciado o trabalho, todos saíram. Aqui a gente tem o verbo iniciado. E aí ele vai concordar com o trabalho. Então, singular, singular. Masculino, masculino. Iniciados os trabalhos. Então, os trabalhos é masculino plural e aqui também, masculino plural. Iniciada a aula, o professor fez a chamada. Então, a aula, substantivo, feminino, singular. Iniciada, a mesma coisa. Iniciadas as aulas, os professores fizeram a chamada. Ou, ele foi aprovado para o cargo. Eles foram aprovados para o cargo. E, novamente, alguns exercícios, então, para a gente finalizar aqui a nossa aula de concordância. Marque a única frase onde a concordância nominal aparece de maneira inadequada. Então, obrigava sua corpulência a exercício e evolução. Forçada, forçados ou forçadas, ou obrigava sua corpulência a forçado exercício e evolução, ou obrigava sua corpulência a forçada evolução e exercício. Olha, elas são bem parecidas, parece tudo igual, mas tem uma que está errada, né? Então, deem um pause e vejam se vocês conseguem resolver, tá? E aqui, a alternativa errada é a C. Por quê? Vocês lembram que ou a gente concorda com o núcleo mais próximo ou com os dois, né? Então, vejam a A.
exercício e evolução forçada. Tá correto, porque forçada tá concordando com a evolução. A evolução forçada, então evolução feminino singular, forçada feminino singular, então tá certo. Agora, exercício e evolução forçados, também tá certo, porque eu tô concordando com os dois, exercício e evolução forçados, então tá certo também. Na C, na D, forçado, exercício e evolução, a mesma coisa. Ele tá se concordando com o mais próximo, que é exercício, né? Exercício forçado, tá certo. E na de baixo, ele tá concordando com evolução. Evolução forçada, tá certo. A única que não pode ser é a C, porque eu tenho forçadas. Essa minha palavra não tá no feminino plural, e eu não consigo concordar com as duas no forçadas, não consigo concordar com os dois, porque eu tenho uma palavra masculina. Exercício. Então, não pode ser aqui no feminino. E outra aqui, a concordância nominal inadequada em. É a mesma coisa, tá? O mesmo esqueminha. Então, olha lá. Clima e terras desconhecidas. Clima e terra desconhecidos. Terras e clima desconhecidas. Terras e clima desconhecido. Terras e clima desconhecidos. E aí? A resposta, então, é a C, novamente. Então, a mesma coisa. Ela não pode ser desconhecidas no feminino plural, porque eu tenho terra e clima. Clima é masculino, né? O clima. Então, eu não posso concordar com o feminino aqui. Aqui eu posso, porque eu tô concordando com o mais próximo, né? Que é terras. Aqui eu também posso, porque eu tô concordando com os dois, então fica no masculino. Aqui eu tô concordando com o mais próximo, que é clima. E aqui eu tô concordando com os dois, terras e clima. Então posso, certo? Gente, essa foi a nossa terceira aula. Chegamos então à metade das nossas aulas, né? Já passamos, na verdade, porque a gente tem só mais duas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que ela tenha sido bem aproveitada, né? E esses foram os livros que eu usei para montar essa aula. Então, eu usei o Português Descomplicado e a Mini Gramática do Hernani Terra. E a gente se vê na próxima aula.